As habilidades e competências envolvem uma série de situações e questões muito divergentes, como, por exemplo, as questões matemáticas, sim, as habilidades matemáticas. Como que elas são importantes na nossa vida, principalmente para os estudantes. E eu não estou falando só aqui de somar 2 mais 2 e dar 4, não. Vocês já vão entender já já por que eu estou falando isso. Tem também a questão de como que brincar com jogos de tabuleiro pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida do seu filho. E quem vai falar com a gente é Renata Aguilar, especialista nesses assuntos, e vai também dizer como que a neurociência está por trás disso tudo aí. E ela começa contando para a gente sobre os principais temas das palestras, porque ela não vai fazer uma só, não. Vai fazer 2, não. 3, não. 4 palestras no Brain Connection. Você sabe, a 9ª edição que acontece lá em Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro. Lembrando, temos o Brain estendido no dia 10 de novembro, sábado, um dia inteiro com mais de 50 palestras. Todas via internet, mas todas ao vivo. E, Renata, conta para a gente, então, quais são os tópicos dessas palestras que você pretende apresentar e instigar todos os congressistas? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que desmistificar aquele fato que a matemática é algo muito difícil e que apenas os bons, os mais inteligentes, conseguem dar conta de matemática. Então, primeiro a gente precisa pensar um pouquinho nesse processo. Então só o bom, e também tirar aquele processo que a gente acredita que as nossas crianças precisam ser mais rápidas em matemática. Então, o bom de matemática é aquele que faz tudo certo, e a velocidade. Então, a gente começa a quebrar alguns paradigmas da matemática. Então, a velocidade não é mais importante nesse processo. O mais importante hoje, que eu trago na questão das mentalidades matemáticas, é a percepção visual. É o como aquela criança construiu o seu pensamento para chegar em determinada resposta. Se a gente pensar em matemática, todo mundo vai falar, é muito difícil. Quando eu fui fazer matemática, a primeira coisa que eu ouvia dizendo, ou você era maluca, né, ou você era muito inteligente. Eu brinco que nenhuma das duas. Eu fui buscar a matemática pelas minhas dificuldades, quanto educadora, quanto professora da sala de aula, em ministrar determinados conteúdos. Então, eu comecei, primeiro momento, eu entrava dentro da sala de aula e os alunos olhavam para mim, eu já sei. Você é a professora da matemática. E aí, um certo dia, eu cheguei e disse que eu não iria dar aula de matemática. E eu coloquei na lousa a palavra matemática. E eu falei, qual é o primeiro pedacinho da palavra matemática? É má. Eu apaguei o má e escrevi boa temática. E eu falei que, a partir daquele momento, eu daria aula da boa temática. Até hoje, eu sou conhecida na escola como a professora da boa temática. Né? Então, eles colocam ali na disciplina boa temática. Então, ali eu já entrei mesmo de uma forma intuitiva, na neurociência, tirando aquilo que somente os bons são capazes, que é tudo muito difícil. Então, eu começo a dar oportunidades a todos de pensar de uma forma diferente, né? Eu não tenho mais que ter a velocidade naquele processo, eu preciso olhar, eu preciso ter uma percepção, eu preciso ter um esquema de raciocínio. Então, acabo desmistificando esse do apenas o bom. Matemática é difícil? Entre nós, gente, sim, é um pouco difícil, né? Mas tem que construir isso, e se constrói isso lá na educação infantil. E quais vão ser, além de desmitificar, né, tirar esses mitos, o que mais que a Renata vai nos trazer de boa temática nos temas dela do Congresso? Primeiro, que a ansiedade em matemática, hoje a gente coloca um nome como matofobia. Então, muitas vezes, essa criança, esse adolescente, ele chega no consultório, quanto neuropsicopedagoga eu recebo, dizendo, ele tem uma descalculia, que é um transtorno específico na área da matemática. E aí, quando a gente começa a avaliar, não, é uma ansiedade na matemática. E uma ansiedade na matemática, ela gera bloqueios. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem algumas estruturas, entre elas a amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral
que ela tem como a preservação da espécie. Então, em situações de medo, em situações de perigo, o nosso cérebro ativa a amígdala e ele paralisa. Então, quando eu me deparo com uma conta de matemática, com uma situação de um problema de matemática, e eu não dou conta daquilo, é o famoso branco. Então, entender essa memória de trabalho, entender o processo de ansiedade e mais entender que muitas vezes a falha está no processo desse professor. Os professores, principalmente das séries iniciais, das séries básicas, né, do ensino básico, das primeiras séries do ensino fundamental, por fazer pedagogia, eu não estou generalizando todos, eu estou falando até mesmo de mim, porque eu vim da pedagogia e fui fazer matemática por uma dificuldade minha de ensinar a matemática, é perceber que muitas vezes a gente quer ensinar da mesma forma com que nós aprendemos, né? Como 2 mais 2 dá 4, ou tal numa subtração, o empresta, e não é empresta, tem todo um processo de troca, o empresta, o vai um. Então, quando a criança começa a entender o porquê daquilo, eu baixo a ansiedade, e baixando a ansiedade eu elevo a autoestima, eu normalizo minha adrenalina, né, a todos os meus neurotransmissores aí, e eu começo a sentir aquele gostinho pela matemática. Então, um dos pontos que eu vou trazer é realmente não só desmistificar a matemática como algo difícil, entender que não é mais velocidade, e sim percepção visual, que é dessas mentalidades que a gente tem de crescimento da matemática, e principalmente entender o que é uma ansiedade na matemática, o que é uma má formação, ou seja, eu tenho lacunas que vão acontecendo no decorrer da educação infantil e das séries iniciais, e quando se chega no 6º ano, aquele professor especialista, ele começa a ter uma dificuldade, e ele fala assim, mas como assim aquele aluno ainda não sabe tabuada, não sabe algumas contas? Como? Porque a base foi fraca, né? Ficaram lacunas nesse processo. E para a gente melhorar o nosso processo de entendimento, Renata, nos salve, nos contando o que de fato é a danada da descalculia. O que é isso? Como é que eu percebo que, de repente, meus filhos têm, ou eu mesmo, né, ou o parceiro, a parceira, tem essa descalculia? A descalculia, ela é um transtorno específico na área da matemática. A gente começa a perceber isso com a criança pequena, na questão da contagem, então a criança começa a pular os números, na questão das medidas, entender o que é maior, o que é menor, quantificar esses processos. Então ela começa lá na educação infantil dando alguns sinais. Não que a gente vai fazer um diagnóstico, né, com essa criança pequena, porque isso vai precisar de um tempo e esse diagnóstico vai acontecer por volta de 8, 9 anos, onde ela já entrou na área realmente, propriamente dita, acadêmica, e ali ela se deparou com a descalculia. Então, hoje, nós vemos adultos com dificuldades em entender sistema de medidas. Vou dar um exemplo. Então, entender, por exemplo, que eu preciso de 2 pacotes de café de 250 gramas para dar meio quilo, é muito difícil quem tem descalculia. O troco é muito difícil. Horas em relógio analógico é muito difícil. Então, isso são fatos, por exemplo, que nos chama a atenção para um transtorno. Hoje a gente não chama de descalculia. De acordo com o DSM-5, nós chamamos de transtorno específico na área da matemática, na aprendizagem da área da matemática e da aritmética, mas é a famosa descalculia, assim como na leitura a dislexia. Renata, a melhoria disso, a gente pode dizer também tratamento, intervenção? Conta para a gente um pouco em relação a isso. A criança que tem descalculia, ela nasce, né, com uma área do cérebro, principalmente uma área chamada intraparietal. Então, ela tem essa dificuldade, muitas vezes, de reconhecer os símbolos também. Então, ela confunde o número 2 com o número 3 por conta da sonorização. A conta é demais, né, de adição, ela subtrai. Ela tem dificuldade de organização espacial. Então, isso começa a nos chamar a atenção. Então, quem tem descalculia, nasceu com descalculia, terá descalculia a vida toda, né? Não existe, eu vou colocar entre aspas, uma cura.
Porém, com as intervenções, principalmente psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas, é possível, sim, ajudar essa criança neste processo. Então, eu recebo dentro do consultório de neuropsicopedagogia crianças com descalculia. Então, eu uso intervenções lúdicas, jogos, material de suporte, porque ela tem muita dificuldade em memorizar a tabuada, então eu faço a tabuada do lado para que ela possa consultar essa tabuada. Então, a gente vai dando ajuda e suporte para essa criança, para que ela possa ali minimizar esses efeitos e conseguir prosseguir aí na vida dela com a matemática ali no calcanhar dela. E quando que a gente pode dizer que, pelo fato de eu gostar ou não de matemática, eu sou ou não uma pessoa de exatas? E o que tem a ver a matemática em si e essa questão da lógica na vida das pessoas? Vamos pensar que assim, será que todo mundo nasce com o cérebro matemático? Tá? Então, se a gente pensar, não está lá na maternidade, a Renata vai ter o cérebro matemático, o João não, né? A Maria vai ter, né? A Joana não. Então, assim, nós não nascemos. É lógico que existem algumas áreas que a gente tem mais desenvolvida dentro desse cérebro. Porém, hoje nós temos grandes estudos que parte é genética, parte é ambiental. Então, ou seja, o meu ambiente, o estímulo que eu tenho desde pequeno pode me levar a gostar ou não da área. Tanto que muitas vezes pais que são engenheiros, que têm a área da matemática mais desenvolvida, tende a estimular o seu filho na matemática, assim como a música, por exemplo. Pais músicos, consequentemente, terão filhos com essas habilidades, porque é tudo treinável. Hoje o nosso cérebro, nós sabemos que ele é plástico, ele se molda com o ambiente. Então, os estímulos ambientais vão trazer ou uma aversão à matemática, dizendo assim, nossa, é muito difícil, né? Ninguém vai conseguir. Ou então, peraí, existe uma outra forma de ver? E uma coisa importante, gente, matemática não é só número não, tá? É medidas, é geometria, é espaço, é localização. Então, a gente tem que parar de achar que matemática é a questão do algoritmo, da adição, subtração, multiplicação e divisão, das 4 operações. Não, uma simetria é matemática, porque eu tenho noção espacial, eu tenho percepção espacial, eu tenho lateralidade, e isso eu vou desenvolvendo o meu raciocínio lógico. E o raciocínio lógico se desenvolve muitas vezes pela tentativa e erro. Então, dentro do nosso cérebro, acontece mais sinapses quando nós erramos, tentamos, erramos e depois acertamos, do que acertar pela primeira vez. E nos ajude, pelo amor de Deus, Renata. A gente está vendo esses programas que mostram os gênios, os meninos, né, as crianças gênios. E por que eu não sou um gênio como ele? Você fala para mim, divide isso por aquilo, multiplica, e em 2 segundos aquela criança responde. O que é isso? Por que todos nós não somos assim? Isso é muito bacana, porque eu sou diretora pedagógica do Grupo Super Cérebro, né? E a gente trabalha com o Soroban, eu estou até com ele aqui, se você me permite, eu vou te mostrar ele, que é exatamente isso que você está falando, né? Isso aqui é um ábaco japonês, tá? E aquelas crianças que a gente vê nos programas, os gênios, eles, se você perceber, eles vão fazendo muitas vezes os cálculos com os dedos, tá? Isso é um treino. É lógico assim, por que eles conseguem e nós, meros mortais, não conseguimos, tá? A neurociência tenta explicar isso, e alguns fenômenos, algumas habilidades, a criança já nasce. Nós chamamos de altas habilidades ou superdotação. Então, essas altas habilidades e superdotação, essas crianças têm essa habilidade, né, especial para uma determinada área. Pode ser para geografia, então ele conhece todos os países do mundo, todas as bandeiras, todas as capitais, ou pode ser para a área da matemática. Então, é realmente uma reestruturação, né, nesse cérebro, que essa criança já nasceu com altas habilidades. É aquela criança de 2 aninhos que está lendo. Nós sabemos que dentro do nosso cérebro, para ler, eu preciso estar por volta de 4, 5, 6 anos ali
que é essa estruturação de formação. E aí, como é que você fala? Uma criança de 2 anos lê tudo. Então, essas altas habilidades são específicas, há já bons estudos em altas habilidades quanto a isso, mas muitas vezes nos bate um ponto de interrogação, né? Como é que essa criança faz isso e a gente não faz? E aí, duas questões. Uma pergunta mais curta é: a superdotação ela é hereditária? E a história do cubo, o cubo mágico, ele também está ligado a essas questões todas da boa temática? Sim, então vamos lá. Primeiro que a questão das altas habilidades, ela é realmente genética, tá? Uma boa parte. Então, se a gente for avaliar a criança, a gente começa a perceber que os pais também têm alguns pontos de altas habilidades ali. É lógico que às vezes se confunde um pouco e se mistura um pouco que é alta habilidade, às vezes com uma criança até com transtorno do espectro autista, ou então os dois juntos. Então, existe ainda algumas confusões em relação a isso. O cubo mágico é uma questão de raciocínio lógico. Então, eu tenho uma lógica, eu tenho até a questão dos movimentos corretos para poder virar, né, e ter todas as cores ali do mesmo lado. Então, assim, você vai vendo o que tem alta habilidade, o que eles têm. Eles enxergam coisas óbvias que a gente não enxerga. Então, muitas vezes você olha para aquilo, você fala assim, nossa, mas aquilo estava tão na minha cara e eu não vi. A pessoa com altas habilidades, ela te dá assim, rápido. Então, ela tem aqui alguns insights, ela é criativa, ela te dá umas respostas que você olha e fala, mas, gente, estava tão na minha cara, estava tão óbvio, eu não enxerguei. Então, é uma característica de quem tem altas habilidades. E posso ter altas habilidades para a área da linguagem, altas habilidades para a área da música, a gente vê grandes músicos, pintores, ou a área da matemática também. E aí a gente emenda, então, com o legal de pais introduzirem joguinhos na vida dos filhos. Por exemplo, você está falando aí, eu fiquei pensando no jogo da memória, né? Em descobrir os pares. Porque eu vejo, por exemplo, o meu filho mais velho, ele tinha uma rapidez em ver as coisas. A gente começava a abrir o negócio e ele já estava fazendo os pares todos de uma vez só. E dava raiva na gente, porque ele é muito pequeno, fazia isso, e a gente ficava horas ali olhando para dar conta. Aquelas brincadeiras do tapa certo, né, de bater as mãozinhas. Você joga uma figurinha e 2, 3 já acertaram tudo. A gente nem conseguiu ver ainda. Tem a ver com isso que você está falando? Tem. Isso é treinável. Isso nós chamamos de funções executivas. As funções executivas são aquelas que a gente tem para executar algumas habilidades, né? Habilidades para a gente aprender. Então, na hora que você falou do tapa certo, é a questão da minha agilidade, velocidade de processamento. E aí você vê, né, nos programas, aqueles meninos fazendo os cálculos rápidos, eles têm uma velocidade de processamento muito fácil. Então, os jogos, primeiro, eu sempre coloco que a matemática não pode estar vinculada aos jogos de sorte, porque isso não vai fazer com que eu desenvolva o raciocínio lógico. Então, eu preciso trabalhar com jogos colaborativos, com jogos competitivos, mas que envolva raciocínio lógico, flexibilidade cognitiva, planejamento, organização, memória, controle inibitório. Então, o jogo da memória, ele é um jogo excelente. Eu posso fazer ele até com tabuada, por exemplo. Então, eu vou ter que memorizar. Outro dia eu fiz com os meus alunos com fração. Então, tinha a imagem de um lado e a fração do outro. Então, eles tinham que fazer essa associação. Mas aí não é um jogo de sorte, é um jogo que exige uma habilidade. E essa habilidade tem que ser treinável. Por exemplo, o banco imobiliário. O banco imobiliário é um jogo muito bom, porque eu preciso de estratégias para poder, eu vou contar o dinheiro, eu vou saber quanto custa, né? Se o que eu tenho é a questão do troco, né? Então, eu só tenho uma nota de R$100 lá, e aquela casinha custa 80. Eu vou ter que ir até o banco trocar, então eu estou trabalhando toda essa parte de decomposição dos numerais, de composição dos numerais. Então, ele é, sim, um jogo. E tem outros jogos também tão bons quanto, que às vezes o tempo... O banco imobiliário eu gosto bastante, mas às vezes ele demanda um tempo muito alto, né? Então, para jogar o jogo mesmo, às vezes você fica horas ali. Então, às vezes, um jogo mais curto, de curta duração, te traz também tantos benefícios quanto.
Dá para falar, então, Renata, por exemplo, a importância dos quebra-cabeças, e eu começo com 4, vou para 8, passo para 12, vou para 100, e tem gente que ama montar aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, né? Vira até quadro depois. Perfeito, perfeito, perfeito. O quebra-cabeça ele é muito importante e principalmente, por exemplo, uma criança que tem dislexia, tem descalculia, tem muita dificuldade no quebra-cabeça, muita dificuldade. Então, trabalhar... E aí começa com... Você falou perfeitamente, um número menor de peças e depois nós vamos aumentando. Faz 4 peças, ou então monta o seu próprio quebra-cabeça com os pais. Em casa, pega uma foto, vamos virar ao contrário, a gente recorta, depois a gente tenta montar. Então, faz o seu próprio quebra-cabeça. Um desenho que a criança faz, vamos recortar em 3 peças, 4 peças. Não precisa ter todas aquelas curvas. Podemos fazer primeiro um quebra-cabeça com linhas retas, depois com linhas mais sinuosas. Podemos cortar uma folha em A4, em 4 partes, 6 partes, 8 partes. E depois a criança... E na hora que eu vou chegar, por exemplo, em um quebra-cabeça de 500 partes, eu começo, como que a gente inicia um quebra-cabeça com tantas peças? A gente começa a separar por cores, né? Todas elas com a clarinha azul claro, o vermelho, o verde, e nessa forma eu estou fazendo categorização, que também é uma habilidade importante para a matemática e para outras áreas. E é assustador o que essas crianças fazem. Você fica ali olhando para aquele mundo de peça e você não acha uma que encaixa. E eles olham, pega uma, põe ali, pega outra, põe ali. Eles começam a enfiar as peças assim, como é que ele viu aquela peça ali que encaixa ali? Né? O olhar, assim, é uma coisa assustadora. É verdade, é verdade. E aí, em contrapartida, a gente tem muitas crianças com muitas dificuldades. E quando eles se deparam com quebra-cabeça, eles desistem, porque eles têm muita dificuldade. Então, se a gente pensar, tem crianças rápidas no quebra-cabeça, aí eu não vou, pode até aquele monta tudo, né, que a gente tem de encaixar, que eu tenho que encaixar as peças para montar uma figura, um brinquedo, qualquer coisa ali. Então, assim, a criança que tem dificuldade, a gente começa com um número menor de peças, depois vai aumentando, né, a complexidade disso tudo. E tem os brinquedos que muitas vezes alguns pais são reticentes, acham que às vezes dar um brinquedo desse de presente ou comprar, enfim, tem várias questões aí, mas você ter ali uma casinha, uma mesinha que você encaixa o quadrado, o redondo, a estrela, o asterisco, eu imagino que tudo isso seja interessante dentro disso que você está falando. Perfeito, perfeito. A gente precisa tirar as nossas crianças das telas, isso é fato, tá? A tela, ela é boa? Sim, né? Em muitos momentos, olhamos nós aqui, né, conversando pela tela, a gente combina o horário, abre-se, ele é ótimo, mas as nossas crianças, o nosso cérebro não está totalmente formado, então discernir, né, o real do virtual, a criança pequena não consegue. Então, a criança pequena, para desenvolver essas habilidades, ela precisa ter experiências sensoriais, andar descalça, juntar os pares de meia, colocar o sapato, amarrar esse tênis, colocar a blusa, subir o zíper, é exatamente o encaixar o quadrado e o círculo dentro das suas mesinhas ou dentro do jogo. Então, posso fazer coisas simples dentro de casa, como usar o pregador, estender ali as suas roupinhas, e tá tudo bem, a criança precisa disso. Eu lembro que muitas vezes minha mãe recolhia todas aquelas meias do varal, punha tudo no sofá e dizia assim, agora você arruma os pares. E eu tinha que ter a habilidade de perceber que uma tinha a florzinha rosa, a outra tinha a florzinha vermelha, e ela me ensinava a dobrar e ainda fazer um rolinho. Então, sem ela intuitivamente, me ensinava par, me ensinava semelhanças e diferenças e me ensinava a coordenação motora. É incrível, incrível. E aí eu queria que você colocasse, né, explicasse um pouco para a gente a importância dos jogos de tabuleiro, que eu imagino que devem ser importantes. Muito, muito, muito. Então, os jogos de tabuleiro, eles desenvolvem habilidades não apenas cognitivas, mas socioemocionais. Porque a hora que eu estou jogando com você, eu tenho que perceber a sua estratégia. E se eu não tenho uma flexibilidade cognitiva, eu falo assim, não, eu sempre joguei desse jeito, eu jogo porque eu quero manter a minha regra e eu perco. Aí eu olho o outro e eu falo assim, nossa, mas olha como que ele jogou.
Então, peraí, se eu mudar a minha estratégia, será que eu posso ganhar dele? A questão do ganhar e do perder. Então, eu tenho habilidades cognitivas, onde eu tenho que ter tomada de decisão rápida, dependendo do jogo, eu tenho que mudar a minha estratégia, eu vou envolver planejamento, organização, memória, até a leitura do manual de instrução. Quantas crianças recebem um jogo e não sabem jogar e deixam de lado, porque não conseguem ler o manual de instrução? Né? Então, quais são as peças, como eu tenho que desenvolver? A hora que eu estou distribuindo as cartas, então eu vou distribuir 2 para você, 2 para mim, 2 para o outro, onde nós vamos escolher, né, os marcadores daquele jogo de tabuleiro. Então, eu vou desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais, como empatia, porque hoje nós temos jogos não apenas competitivos, nós temos jogos colaborativos, que eu e você jogamos juntos para ganhar do jogo. E eu preciso ceder uma peça para você, você precisa ceder uma peça para mim, para que a gente possa ganhar. Então, a gente trabalha em equipe, isso é muito bacana, e tem milhares de jogos que têm sido desenvolvidos nesse processo. Nessa linha, então, Renata, seria superdotação ou exercitar o cérebro, no caso do xadrez? Exercitar o cérebro. Exercitar o cérebro. Tem crianças que são, sim, absolutamente incríveis, sim, né? Sim, aí a gente pode dizer que é aquela parcela que tem altas habilidades, mas se eu exercitar esse meu cérebro, eu vou conseguir desenvolver também habilidades tanto quanto o outro. Então, eu preciso desenvolver. Isso é treinável. Então, game é bom, internet é bom, gente, mas vamos mesclar, né? Vamos jogar um jogo de tabuleiro. Une a família. Vamos ler um livro junto, vamos discutir um livro juntos, vamos ver um filme juntos e discutir. Podemos ter série? Podemos, ninguém está falando o quê? Não. Mas temos que entender que também existe a questão do cérebro e da idade para discernimento do que está sendo feito. Será que uma criança que vai lá na televisão, está começando a andar e fica passando o dedinho, achando que é um celular, que a tela vai mudar, a gente precisa ter esses entendimentos, né? Colocar um pouco de cada coisa na vida dessa criança, para que todas essas coisas contribuam para melhorar o cognitivo, né? Porque às vezes a gente fala essa palavra bonita, cognitivo, né, Renata? O que a gente está querendo dizer com isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, quando a gente faz os jogos de tabuleiro, a gente une a família. Isso é muito bacana. No jogo virtual, eu muitas vezes jogo sozinho, eu e a tela. Então, quando a gente joga com a família, começa a ter conversas, a criança começa a interagir com o outro, e a gente sabe que o nosso cérebro precisa de interação, né? Então, quando a gente fala de cognição, que pode ser uma palavra muito bonita, como você diz, mas é uma questão da gente pensar, e aí eu vou um pouquinho mais além, eu vou na metacognição, pensar como eu aprendo melhor, perceber as minhas fragilidades e as minhas habilidades e começar a dar potência no que realmente eu preciso. Pensa comigo, você que está aí nos ouvindo no podcast, você que está aí prestando atenção aí, muita atenção, não desgrudou dessa entrevista aí no canal do YouTube, se eu posso pensar como que eu posso aprender melhor. Ou você está naquele jogo, e por que fulano ou Beltrano está conseguindo avançar mais do que eu? E você começa a entender as estratégias deles e melhora a sua. E por que uma pessoa que hoje joga o xadrez e amanhã ele joga muito melhor? Porque ele vai entendendo como é que foram as estratégias, as jogadas. É o xadrez, é a dama, né? É os brinquedos de tabuleiro, sim. Os pedagógicos, pais responsáveis, tios e tias, padrinhos. Vamos estimular os pedagógicos. Troque uma figurinha se você não sabe o que você deve comprar. Pergunta para a idade, para alguém, para te dar uma dica. Olha, compra jogo nessa linha. Todas as idades têm jogos pedagógicos interessantes. Inclusive, os jogos de tabuleiro são jogos pedagógicos, do ponto de vista que tem uma pedagogia ali, tem toda uma estratégia, ele serve para alguma coisa, e tudo isso vai nos ajudando a crescer, a melhorar. Olha, aprendizagem, entender o cérebro é tudo. Mas, por hora, vamos pensar o que disse a Renata. Eu vou pensar como que eu posso aprender melhor aquele processo. Olha, você pode replicar isso para a sua vida, sabia?
Seu namorado, sua namorada, deixa eu pensar melhor o que ela está fazendo ou ele está fazendo, para que eu possa fazer melhor da próxima vez. Deixa eu entender como é que ele lida com a discussão, com o relacionamento, porque você vai lidando melhor com isso, né? Vendo as outras pessoas educando as suas crianças, como que você pode. O professor vendo o colega na escola e até dando dicas, olha, eu passei a prestar atenção nisso, porque muitas vezes as pessoas vão para o conselho de classe e acham um saco estar no conselho de classe. Então, é um momento em que você tem percepções que o outro não tem, e vice-versa. Vocês falam de aluno por um, aí você pode dizer para o colega, falar, olha, o fulano, na verdade, ele é assim, ou ele tem essa questão, ou ele tem esse talento, coisa que às vezes o outro não percebeu, achou que ele fosse preguiçoso, mimimi, burro, que não é nada disso. A gente precisa tirar esses mitos da comunidade escolar. Então, gente, vamos pensar melhor sobre como eu posso melhorar aquilo que o outro está fazendo.